Hoje estudaremos então Gênesis 3, versículo 20 ao 24, a expulsão do paraíso. Gênesis 3, de 20 ao 24. Vou ler aqui a palavra de Deus, que diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, clamamos a Ti que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra, para compreendermos aquilo que será anunciado, para compreendermos esse texto que faça diferença em nossas vidas, ó Pai. Para entendermos que mesmo o Senhor nos expulsando do paraíso, ainda assim o Senhor é gracioso, é misericordioso, é um Pai benevolente. Ó Pai, que possamos compreender essas verdades e nos submetermos à Sua vontade. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando então, aquilo que não é novidade para os irmãos, nós já temos pregado Gênesis já faz um tempinho, né? Já falamos sobre a criação e agora estamos falando sobre a queda e o resultado da queda. Então, na semana passada, nós vimos então Deus colocando ali, falando para Adão e Eva a consequência do pecado deles. Não só para Adão e Eva, mas falando para a serpente também, que a serpente teria então inimizade contra o descendente de Eva, e o descendente de Eva teria então inimizade contra a serpente. Ela feriria o calcanhar do descendente, mas o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira vez, como nós falamos na semana passada, é a primeira vez que é apresentado o Evangelho. O primeiro Evangelho, então, sendo apresentado a esperança de um Salvador, a esperança de um Redentor. No entanto, depois de Deus colocar também as consequências para Eva, de que ela, então, teria dores do parto e teria o desejo contra o seu marido, depois também de dar a consequência para Adão, de que ele teria que trabalhar o dobro, o triplo, não conseguiria receber a satisfação, então, por causa do seu trabalho. Depois de dar, então, todas essas ordens, todas essas consequências a eles, Deus, então, finaliza, dá a última consequência para Adão e Eva, e talvez uma das piores, ou se não a pior consequência que Deus poderia dar aos dois. No entanto, essa consequência que Deus dá, ainda assim, é uma consequência misericordiosa. A grande ideia, então, um resumo do nosso texto de hoje, se fôssemos resumir, então, em uma frase, poderíamos dizer que somente Deus pode nos dar do fruto da árvore da vida. Então, o foco da mensagem é falar justamente o que é esse fruto da árvore da vida, por que ele é importante e por que Deus nos expulsou, então, do seu paraíso. Primeiramente, então, nós veremos três coisas que Deus faz. Três coisas que Deus faz aqui. Dos versículos 20 a versículo 21, Deus provê. Versículo 22, Deus proíbe. E versículo 23 ao versículo 24, Deus expulsa. E é o que nós veremos, então, essa noite. Primeiramente, Deus provê. O versículo 20 nos traz aqui algo bem interessante.
E é bastante discutido e não chega muito a uma conclusão sobre o porquê disso. Versículo 20 começa dizendo que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. A gente não tem muito claro o porquê que Adão dá esse nome para Eva. Alguns dizem que foi algo ruim, foi a consequência do pecado, e aí por conta disso ela teria que, como consequência do pecado, dar luz, então o início de toda a humanidade, dar agora com dores. No entanto, alguns outros dizem que foi mais um elogio para Eva e até mesmo uma esperança. A esperança que por meio de Eva a vida voltaria então à humanidade. Por meio do descendente de Eva, Deus então traria a vida. E alguns dizem então que é por isso que está relacionado a todo o texto posterior que fala então sobre a árvore da vida. Então, possivelmente, Adão aqui ou estava constatando um fato de que Eva, vou colocar o nome da minha mulher de Eva, porque ela será mãe de toda a humanidade, o que é verdade, só constatando o fato, e por isso colocou esse nome, ou então como uma esperança de redenção, uma esperança que por meio do descendente de Eva, Deus então traria a vida de volta a eles. E por isso ela então tem o nome chamado vida, que possivelmente signifique vida, ou outros dizem que talvez signifique mãe. O nome Eva, ele é muito parecido com uma outra palavra no hebraico, que significa então vida. Mas o mais importante aqui é o versículo 21, em que diz que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nós vamos lembrar então que quando eles pecaram, quando eles cometeram o pecado, eles fugiram de Deus, se esconderam de Deus, mas antes de se esconder de Deus, se esconderem entre as árvores, o texto nos diz que eles coseram, né? Versões antigas, foi quando eu decorei, coseram, né? Costuraram plantas ali, costuraram folhas para se cobrir, porque eles estavam nus. Deus, então, vendo essa situação, sendo gracioso com eles, cobre os dois de pele. No entanto, da onde Deus tirou essa pele? Simplesmente inventou ali, colocou uma pele neles e aí colocou uma pele de animal? Da onde ele tirou essa pele? Ele tirou de um animal. O que esse texto significa para nós? Nós acreditamos, apesar da Bíblia não mostrar isso claramente, não falar que foi exatamente isso, no entanto, nós acreditamos que esse texto tem um significado mais profundo. Da onde Deus tirou essa pele de animal? Ele teve que matar um animal. E esta morte deste animal significou o sacrifício para que eles não fossem mortos naquele momento. Porque qual que era a regra, qual que era a lei? Se eles pecassem, certamente eles morreriam. No entanto, Deus não mata Adão e Eva aqui. E poderia. A lei era essa. Se vocês pecarem, no momento em que vocês pecarem, vocês vão morrer. Mas Deus não mata eles no momento em que eles pecam. Deus é gracioso. Então nós acreditamos que Deus ter vestido Adão e Eva com pele de animal significa que Deus estava então instituindo o sacrifício que pagaria pelos seus pecados. É por isso que logo a seguir, que nós veremos lá no capítulo 4, quando Caim mata Abel, o motivo então por que ele mata Abel também é por conta do sacrifício. Que o sacrifício que ele traz ao Senhor não foi um sacrifício de coração,
Então eles já sabiam, eles já tinham sido ensinados que eles precisavam sacrificar ao Senhor, que eles precisavam ofertar ao Senhor. E possivelmente esse ensino foi passado aqui no versículo 21. Deus então pede que eles sacrifiquem animais. Deus pede então que o sacrifício institui que eles deveriam sacrificar animais para poder pagar pelos seus pecados. Não é à toa que lá em Jó também, nós vemos que Jó possivelmente ele foi escrito, a situação aconteceu talvez ali perto de Abraão, na mesma época de Abraão, um pouquinho antes talvez de Abraão, da história de Abraão, e Jó sacrificava animais para pagar pelos pecados do seu filho, dos seus filhos. A lei não tinha sido instituída ainda, a lei do sacrifício não tinha sido instituída ainda, mas ele ainda assim já tinha consciência que para pagar pelos seus pecados precisava ter o sacrifício de animais. Então, eu acredito que esse texto aqui, versículo 21, nos traz justamente que é a demonstração da graça de Deus sobre um pecador. Deus poderia ter acabado com a humanidade naquele momento, mas ele diz, para pagar pelos seus pecados, precisa-se fazer um sacrifício. E Deus, com este sacrifício, cobre, então, cuida de Adão e Eva e dá uma nova veste para eles. Uma veste digna, uma veste em que está mostrando para eles, olha, é dessa forma, então, que vocês poderão se vestir e serem protegidos. É por meio do sacrifício que Deus, então, exige a eles. Segundo ponto, então, Deus, ele primeiro provê. Deus provê roupa, Deus provê o perdão dos pecados, Deus provê o sacrifício, o perdão dos pecados por meio do sacrifício. O segundo, então, Deus proíbe. Deus primeiro, então, mostra a sua graça sobre eles. E então, versículo 22, Deus proíbe. Mas essa proibição ainda é uma demonstração da graça de Deus. Versículo 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. É muito interessante justamente essa passagem, esse finalzinho aqui. Viva para sempre. O texto nos traz, então, que o homem agora conhece o bem e o mal. Antes ele conhecia somente o bem. Não sabia o que era o mal. Não tinha esse conhecimento como nós temos hoje. Adão conhecia e só fazia o bem. No entanto, agora ele também conhece o mal. E o texto nos diz que Deus também conhece o mal. E pode parecer até meio estranho. Como assim Deus conhece o mal? Deus, ele sabe que o mal existe. Deus conhece a profundidade do mal. Deus conhece as trevas. No entanto, Deus não se mistura com as trevas. E essa é a diferença de Deus para Adão e Eva, para nós. O homem, então, quando peca, ele conhece o bem e o mal, ele se torna parecido com Deus porque ele conhece o bem e o mal, mas agora ele é escravo do pecado. Agora não consegue mais fazer o bem, apesar de saber que existe o bem. Apesar de saber que existem coisas boas, apesar de ter a lei de Deus impressa em seu coração, mas o homem não consegue mais fazer o bem. E essa é a pior coisa. E essa é a diferença entre o homem e Deus. O homem, ele sabe que existe o bem. Todo mundo sabe que existe o bem. Qualquer pessoa, mais longínqua que esteja, iletrada, sem conhecimento algum, ela sabe que existem coisas boas. Ela sabe que existe o bem. A lei de Deus, ela é impressa no nosso coração e em nossa mente. Qualquer pessoa conhece, qualquer pessoa sabe a diferença entre o bem e o mal. No entanto, o homem não consegue mais fazer o bem. E Deus, ao contrário, Deus não pode fazer o mal, porque Ele é 100% santo, 100%
bom. No entanto, a proibição de Deus, então, para o homem é que ele não poderia mais comer do fruto da árvore da vida. E essa proibição parece meio estranha, né? Por que Deus ele proíbe o homem de comer do fruto da árvore da vida? Não parece uma proibição meio ruim? Agora simplesmente Deus está dizendo, ó, vocês comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora não podem mais comer do fruto da árvore da vida. Por que Deus faz isso? O texto nos diz, eles não poderiam comer porque eles viveriam para sempre. E qual é o problema de Adão e Eva viver para sempre? Qual o problema de Adão e Eva viver para sempre? Porque se eles vivessem para sempre, como que eles viveriam? Em pecado. Em pecado. Irmãos, muita gente nesse mundo, e tem muito cientista e muito rico, que quer viver para sempre. O Elon Musk já falou isso, que o maior objetivo da vida dele é construir uma sociedade, talvez ele não viva isso, ele tem consciência, talvez não viva isso, mas ele quer construir uma sociedade, para quem não conhece Elon Musk, depois se pesquisa, ele quer construir uma sociedade que viva eternamente. O homem tem o desejo de viver eternamente. Tem pessoas que se congelam, né? Tem gente que até diz que o criador da Disney, né? O Walt Disney, ele se congelou. E está lá o corpo dele congelado, na esperança de que algum dia, depois de muitos séculos, alguém descongele ele e ele então retorne à vida. Tem muita gente congelando o seu próprio corpo, preservando os seus órgãos, achando que alguma vez, daqui a alguns séculos, quando descongelarem essa pessoa, a pessoa vai voltar à vida e aí vai poder viver eternamente. Há esse desejo no coração do homem de viver para sempre. Mas qual é o problema? Eles viveriam para sempre em pecado. O que significa viver para sempre em pecado? Isso é o inferno. Isso é o inferno. A pior coisa do inferno, além de que Deus está jogando a sua ira lá no inferno, é que as pessoas vão viver eternamente em sofrimento, angústia e pecado. Irmãos, muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece da realidade do inferno. A gente esquece que o inferno de fato existe e que há pessoas indo para lá neste momento. Há pessoas indo para lá neste momento. O inferno deve nos fazer chorar, deve nos fazer clamar, deve nos fazer orar, deve nos fazer pregar evangelho, porque há pessoas indo para lá. E isso significa o inferno. É a pessoa viver eternamente em pecado, sem a graça de Deus. Deus, então, proíbe que o homem coma do fruto da árvore do fruto da árvore da vida, porque Deus sabia que se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente em pecado. Então essa proibição de Deus, na realidade, é uma proibição amorosa. É a mesma coisa de você proibir o seu filho de colocar o dedo na tomada. Mesma coisa. Né? Hoje talvez não seja tão difícil, né? Não seja tão fácil, porque as tomadas já estão melhorzinhas, é mais difícil de enfiar. Mas por que o pai proíbe coisas? Porque ele ama o seu filho. Ele não quer que ele sofra. E essa proibição não é uma proibição ruim. Como muitas vezes, quando eu era criança, eu achava que era, nossa, por que Deus proíbe algo assim? Mas Deus está sendo misericordioso, Deus está sendo generoso. E é por isso, então, que o versículo 23 e versículo 24 diz que Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Versículo 23 diz: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Eu não falei sobre isso na criação do homem, mas nós acreditamos que o homem ele foi criado fora do jardim e então colocado dentro do jardim.
E agora Deus está colocando ele de novo fora do jardim do Éden, fora do paraíso, aonde não havia frutas, não havia plantas cultivadas, havia somente selva. Então Deus expulsa ele para ele fazer um novo jardim, para cuidar então dessa terra, possivelmente infrutífera e agora condenada por causa do pecado, para então viver fora do jardim. Deus faz isso então, colocando ele para fora. No entanto, o versículo 24 nos traz alguns detalhes interessantes. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, então, que de fato existia aqui na terra, colocou querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus protege este paraíso, que hoje nós não sabemos aonde está, nós não sabemos como ele é, se existe algum lugar perdido na terra que esse paraíso está, ou se Deus levou ao céu, seja lá como for. No entanto, nós acreditamos que, de fato, ele existe e existe talvez até hoje. Talvez seja para lá, onde Deus vai restaurar esse jardim, é onde nós passaremos então a morar, voltar então a morar nesse jardim do Éden, do paraíso. E Deus diz no texto que Deus protege com querubins. Essa palavra é meio diferente, né? O que são querubins? Querubins é um tipo de anjo. A palavra nos diz, a Bíblia nos diz que existem vários tipos de anjos. Existem os anjos comuns, os anjos mensageiros, existem os querubins, os serafins, existem várias classificações de anjos. E esses anjos, querubins, sempre são os responsáveis. A função dele, a função que Deus criou esses querubins, é sempre para proteção. Então, sempre quando você vê na Bíblia falando sobre os querubins, são os anjos protetores. Eles protegem o quê? Protegem a glória de Deus. Lá em Êxodo 25, 18 a 20, você não precisa abrir, mas descreve que esses querubins eles foram então colocados, as imagens desses querubins foram colocados na Arca da Aliança, protegendo então a Arca da Aliança, mostrando então esses dois querubins com as suas asas, protegendo então a glória de Deus. Possivelmente esses querubins também, representados ali na arca, são os que ficam lá no céu, cobrindo a glória de Deus com as suas asas. O texto também de Êxodo diz que esses querubins, as imagens deles foram colocadas também nos tecidos, nos panos em volta ali do tabernáculo, para mostrar então que a glória de Deus estava protegida ali no Éden, no tabernáculo. O que é interessante sobre isso? Que na verdade, irmãos, o tabernáculo e mais tarde o templo e a Arca da Aliança representa justamente o Éden. São uma representação do próprio paraíso. Quando a gente lê lá sobre o tabernáculo, e admito que é uma das partes lá em Êxodo, e depois mais tarde em Levítico também quando eu falo sobre isso, mas a parte lá em Êxodo às vezes dá uma desanimada da gente ler, né? Que aí dá tantos detalhes sobre como que deveria ser o tabernáculo e tudo mais, mas cada detalhe tem um significado. Cada detalhe é uma representação também de como deveria ser o jardim do Éden. E cada detalhe ali também é uma representação de como será a cidade de Deus, descrita lá em Apocalipse. Então nós viveremos na cidade de Deus, onde haverá sim um tabernáculo, muito maior na dimensão do que era aqui nesse tabernáculo, um templo muito maior do que era o templo ali de Salomão, o templo de Davi. Este templo, ele será aonde nós viveremos, no novo céu e na nova terra. E no meio então dessa cidade, o que existirá? A árvore da vida. E essa espada
que estava também ao redor, a espada flamejante que se movia então em volta desse jardim, tem um significado. Não é somente para proteger ali. Alguns dizem que essa espada ela estava na mão dos querubins, e outros dizem que era uma espada que voava e se movia ali, talvez o Espírito Santo que guiava então essa espada, talvez ele mesmo seria então a representação dessa espada flamejante. Mas o significado disso era para mostrar para Adão e Eva que era impossível que eles entrassem de volta no jardim, no paraíso, a não ser pela morte. Somente a morte poderia os trazer de volta ao paraíso. Mas não era a sua própria morte, mas a morte de Cristo Jesus. Então essa espada era para representar: se vocês quiserem entrar de volta no paraíso, vocês terão que morrer. E vocês terão que acreditar no sacrifício de Cristo Jesus, o Messias. Só dá para voltar para o paraíso por meio de Cristo Jesus. Eu quero então abrir com vocês um texto que a gente já leu no começo do culto, lá em Apocalipse, em que é bem interessante, irmãos, como que a Bíblia ela se constrói. Como que a Bíblia ela faz sempre essa conexão. É muito interessante que no começo de Gênesis fala sobre a árvore da vida. E no final da palavra de Deus, no último capítulo da Bíblia, nós encontramos justamente a árvore da vida. Olha comigo, primeiramente, na verdade, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Antes de ir para o 22. Não, é o 22 mesmo. É isso, é o 22. Lá no 22, versículo 2, depois o 14 em diante, que diz assim: no meio da rua principal da cidade. Vou ler a partir do 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. Versículo 3. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então o texto nos mostra que essa mesma árvore da vida ali de Gênesis está agora no novo céu e na nova terra, que é o que nós conhecemos como céu. Os versículos 14 em diante, então, diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então, o que o texto nos traz é que para entrar no céu, para entrar no novo céu e na nova terra, a pessoa precisa ter as suas vestes lavadas. E é interessante que faz conexão novamente que Deus vestiu Adão e Eva com o sacrifício de um animal. Mas agora nós seremos vestidos, as nossas vestes estarão limpas com o sangue de Cristo Jesus, com o sangue do Cordeiro. E essas vestes limpas, então, somente aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro é que poderão entrar pelas portas da cidade, é que terão direito à árvore da vida. Mas quem ficará de fora? Quem ficará de fora? Versículo 15 em diante diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem
e imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Esses são os que não poderão entrar. Resumindo, os pecadores. Aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que não são redimidos. Aqueles que não foram salvos. Aqueles que não pediram perdão pelos seus pecados. Aqueles que não creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que continuam sendo guiados pelo seu próprio coração e pela sua mente contaminada. Esses não entrarão e não terão direito de tomar, de comer da árvore da vida. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Jesus está dizendo, eu sou o descendente, eu sou aquele que viria de vir. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, todo aquele que é cristão, também diz a todos os povos, venha, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da graça da árvore da vida. Quem quiser ser salvo, venha. A ideia do texto, é claro que a gente acredita na predestinação, é claro que a gente acredita na justificação, mas o texto está dizendo, quem quiser, então, venha pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela soberania de Deus. Versículo 18, então, diz, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Nós acreditamos que esse versículo 18 está falando sobre este livro de Apocalipse específico. Então, quem tira e acrescenta qualquer palavra do livro de Apocalipse e interpreta da forma diferente de como deve ser interpretada e ensina falsos ensinos, são então tirados da árvore da vida, do direito da árvore da vida, os falsos mestres, os hereges. No entanto, também acreditamos que isso se aplica a todo o resto da Escritura. Todo aquele que ensina a Escritura conscientemente, ensina errado a Escritura, prega a palavra de Deus de maneira errada, substituindo os textos, tirando a doutrina sadia e santa da palavra de Deus para ensinar o seu próprio ensino, essas pessoas também serão tiradas do seu direito da árvore da vida. 20 e 21 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apenas os vitoriosos, apenas os limpos de coração, apenas os de vestes limpas poderão comer da árvore da vida. Você só pode comer da árvore da vida e viver eternamente se você crer em Cristo Jesus. Do contrário, você vai viver eternamente, sim, no inferno, mas em pecado. Portanto, quero fazer 3 aplicações, já caminhando então para o final. Primeiro, somente Jesus pode nos tirar dessa selva que nós vivemos fora do jardim e nos levar ao paraíso e dar do fruto da árvore da vida. Somente Jesus pode fazer isso. É impossível uma pessoa por si mesma querer encontrar a árvore da vida. Como é muito dito, né? Às vezes a gente quer, muitos filmes falam sobre isso, inclusive Indiana Jones, que ele encontra ali o Lago da Juventude, né? Esse Lago da Juventude, então, a hora que ele bebe na taça, ele fica então jovem por todo sempre. Desenho da Disney, que eu tanto gostava, e depois eu percebi que era um grande problema, que é o Peter Pan, ou Peter Pan.
como se quer chamar, o que ele faz? Ele quer ser criança para todo sempre. E então, com o pozinho lá e vivendo lá na onde eles vivem, lá no mundo encantado, eles podem viver então eternamente como crianças. E o Capitão Gancho, que é demonstrado ali como um vilão, na verdade não é tão vilão assim, porque ele quer que as crianças cresçam. Ele está contra o Peter Pan, porque ele quer proibir que as crianças continuem como crianças para toda a eternidade. Então, na verdade, o Peter Pan não é tão mal assim. O Capitão Gancho não é tão mal assim. Porque o Peter Pan já tem diversos anos, talvez muitos anos, mas ele continua como criança, porque ele tem esse poder de continuar, então, como criança. O nosso coração deseja isso. O nosso coração deseja viver eternamente. Mas nós só poderemos viver eternamente se nós nos rendemos a Cristo Jesus. Nós só poderemos viver eternamente no céu. E lá não haverá choro, não haverá doença, não haverá ranger de dentes. Lá no céu nós viveremos eternamente sem dor, sem pecado algum. Essa deve ser a nossa esperança. E somente Deus pode nos dar deste fruto da árvore da vida. Segundo, mais uma pergunta. Você quer viver eternamente com ou sem pecado? Essa é uma pergunta talvez que você possa fazer para algum parente seu que não conhece o Evangelho, que nunca se rendeu a Cristo Jesus. Pergunte isso a ele. Você quer viver eternamente com ou sem pecado? Porque todo mundo vai viver eternamente. Isso é uma realidade. Na verdade, todos nós somos eternos. Ou melhor, nos tornaremos eternos. Todos nós vamos viver eternamente. Eu não acredito na aniquilação da alma, como alguns dizem. Que quando nós iremos para... Quando as pessoas... Iremos não, né? Quando os pecadores vão para o inferno, as suas almas vão ser aniquiladas. Eu acredito no sofrimento eterno. No inferno as pessoas vão sofrer pela eternidade. E você pode perguntar isso para alguém que não conhece a Cristo. O que você prefere? Viver eternamente com pecado ou sem pecado? E a resposta vai ser clara, com certeza sem pecado. Mas somente Cristo pode nos dar uma vida eterna sem pecado. E por fim, a última aplicação. Eu quero ler lá em Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Em que Jesus nos diz que a porta deste céu, a porta deste jardim, não é uma porta larga. Mateus 7, versículo 13. O 13 e o 14 diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São poucos os que encontram a árvore da vida. São poucos os que encontram a vida, são poucos os que encontram a árvore da vida, porque a porta, ela é estreita. Irmãos, para irmos ao céu, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos render a Cristo Jesus, precisamos entregar as nossas vidas a Cristo Jesus. É claro que tudo isso é conforme a soberania e graça de Deus, mas essa porta ao céu não é acessível a todos. São poucos que encontram e ela é estreita, exige muito. E o que exige é a nossa própria morte. E a fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Entrem pela porta estreita, porque somente Deus pode nos dar do fruto da árvore da vida. Amém? Vamos orar? Pai querido,
Obrigado, meu Deus, porque podemos crer verdadeiramente no Teu Evangelho. Ó Deus, já falamos aqui na EBD a respeito da santidade. Nesse momento, ó Pai, também queremos nos lembrar dessas verdades. Que nós só podemos comer do fruto da árvore da vida por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança, de que um dia viveremos eternamente com o Senhor no céu, mas sem pecado. Ó Pai, nos dê essa esperança de que tudo que nós passamos, todas as dores que passamos nessa terra, todo o sofrimento, toda angústia, toda dor, ela é passageira, é leve e momentânea, como diz Paulo, se comparada à graça de Cristo Jesus, se comparado ao que nos aguarda no céu, se comparado à gloriosa graça do Senhor, a glória que encontraremos, glória de Deus que encontraremos no céu, uma vida eterna, ó Deus, sem pecado. Que isso nos traga esperança todos os dias, de que um dia poderemos comer dessa árvore da vida, de que um dia poderemos viver eternamente com o Senhor. Adão não conseguiu cumprir isso. Nenhum homem nessa terra conseguiu cumprir isso. Mas Cristo Jesus nos dá o caminho para irmos ao céu. Nos leva, Pai, de encontro com a porta estreita. Nos leva de encontro com a entrada do céu. Nos leva de encontro com a árvore da vida, para vivermos eternamente com o Senhor. Ó Deus, muitas vezes nossa mente é tão pequena, somos tão influenciados por este mundo em que vivemos, somos tão influenciados pela rotina do dia a dia que nos esquecemos dessa verdade, ó Pai. Nos esquecemos do céu e também nos esquecemos do inferno. Ó Deus, nos ajude também a ter coragem de anunciar isso a outras pessoas, de falar que elas estão caminhando ao inferno se não se arrependerem, estão caminhando para o inferno se não pedirem perdão ao Senhor, se não crerem na cruz de Cristo Jesus. Ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê coragem para anunciarmos a Cristo Jesus aos outros. Oramos também pedindo confiança a Ti. Oramos pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma ótima semana.